Boa noite, meus irmãos do Grupo Vaqueiro de Luxo, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos do programa Momento com Deus, aqui é a irmã Cleneide, do programa O Poder da Oração, das segundas-feiras. Nesse momento, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra para o seu e o meu coração nessa noite, que se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo 1 até o versículo 5, que diz assim: No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Louvado seja Deus. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, o Senhor falando ao seu povo, né, através do profeta Ageu, porque o povo se encontrava ali numa inércia, não estava dando importância à obra do Senhor. Eles estavam preocupados em construir as suas casas suntuosas, em restaurar aquilo que era seu. E a casa do Senhor, ela não estava sendo restaurada, pois o povo dizia que não era tempo de trabalhar na casa do Senhor, no templo, né? O templo que havia sido destruído ali em Jerusalém. E aquela casa, aquele templo, melhor dizendo, já havia sido paralisado. A sua reconstrução por algumas condições políticas. E agora o Senhor estava querendo que o povo se voltasse para aquela casa, para aquela obra, aquele templo, melhor dizendo. E aqui nós podemos perceber que a negligência do povo, né, era tão grande que era vista como um pecado onde a casa do Senhor, a obra do Senhor, ela estava sendo negligenciada. E Deus, ele fica insatisfeito com a atitude do povo. Deus fica desgostoso com a atitude do povo e usa o profeta, né, para repreender a atitude do povo. E o Senhor fala, né, que se ele reter os céus, que se ele fechar as portas, aquele povo não tem como prosperar. Aquele povo não tem como seguir adiante. O Senhor diz na sua palavra: vocês podem até plantar, vocês podem até fazer muitas coisas, mas vocês não vão prosperar. E o Senhor diz: semeais muito e colhei pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Quer dizer, nada vai prosperar. O Senhor dizendo: sem mim, nada vai poder prosperar. Porque vocês estão aplicando o coração de vocês nas coisas daqui, nas coisas terrenas. Vocês estão esquecendo da minha obra, vocês estão esquecendo de trabalhar no meu reino. Estão investindo naquilo que é de vocês, coisas que são passageiras, coisas que são momentâneas. Vocês devem aplicar os vossos corações naquilo que é meu, para que eu possa fazer vocês prosperar daquilo que eles tenham dado. Louvado seja Deus. E aí o Senhor começa a exortar o povo, né, através aí do profeta Ageu. Louvado seja Deus, porque Ageu era um embaixador do Senhor, né, e ele falou ali o povo conforme a mensagem. E o povo resolveu dar ouvidos. É muito bom, irmão Dorte, quando alguém recebe uma mensagem da parte de Deus
e resolve dar crédito àquela mensagem. Quantas pessoas não decidem trilhar caminhos, mas esses caminhos não são de acordo com a vontade do Senhor Jesus, e ali alguém é usado para falar a esta pessoa, e esta pessoa reconhece que verdadeiramente o caminho qual ela escolheu para trilhar não é um caminho que é da vontade do Senhor, e essa pessoa resolve retomar o caminho que o Senhor lhe direcionou, e essa pessoa começa a prosperar, essa pessoa começa a ir bem, porque essa pessoa deu ouvido a um profeta do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos ocupados fazendo algo para nós, mas nós temos esse entendimento que quando nós estamos buscando o reino de Deus, as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Então o Senhor queria que o templo fosse restaurado, o templo fosse edificado, e o povo dizia que não era ainda o tempo, não era o momento, mas quem decide o tempo, o momento e a hora é o Senhor Jesus. E aí o povo resolve retomar ali e restaurar o templo ali de Jerusalém. O profeta Ageu, ele era um profeta que veio depois do exílio babilônico, e ele tinha essa missão de falar ao povo aquilo que o Senhor lhe direcionava. E ele não tinha medo de falar, ele não tinha medo de dizer aquilo que o Senhor estava dizendo. O Senhor estava dizendo para que eles se voltassem para a reconstrução da casa do Senhor, ali que havia sido destruída quando o exército de Nabucodonosor entrou ali para levar o povo ali de Jerusalém e destruiu ali o templo de Jerusalém. Mas agora o Senhor falava que se o povo colocasse o seu coração nas coisas do Senhor, o povo ia ver como o que ia acontecer ali ia ser algo extraordinário. O Senhor diz, vocês não... Quem esteve aqui, que conseguiu ver o templo que foi construído pelo rei Salomão? Era um templo maravilhoso, era um templo bonito, era um templo de encher a vista mesmo. Era um templo onde era todo de ouro. Mas o Senhor, ele estava dizendo outra coisa. Ele estava dizendo, olha, vocês viram como era lindo aquele templo, como aquele templo era belíssimo, riquíssimo. Mas eu quero dizer algo para vocês, que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Alguém olhou para os escombros de Jerusalém e dizia que não tinha mais condição, ou então dizia, como você já foi belo, como você já foi magnífico, como esse templo aqui era um templo onde a gente olhava e ficava admirado com tanta beleza, tanto ouro. Mas o Senhor estava dizendo, esse mesmo templo ele vai ser reconstruído, e a glória desse templo vai ser muito maior do que quando construiu Salomão o templo. Então apliquem o seu coração na reconstrução desse templo, porque eu garanto para vocês que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo algo para o Senhor Jesus e por alguma razão nós começamos a minguar, a esmorecer na fé, cantava já não canta mais, pregava já não prega mais, mas aí o Senhor Jesus, ele diz, volte a ser melhor do que você era antes, porque você tem algo que eu depositei em você. E aí você começa a se reerguer, você começa a fazer para o Senhor, e aí o Senhor começa a derramar mais do que o que derramava. Isso é o Senhor dizendo, o que eu tenho para você é mais do que eu tinha derramado antes. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E o Senhor Jesus estava dizendo ali para aquele povo, quando a casa estiver pronta, a glória do Senhor vai descer naquele lugar. A glória do Senhor vai descer ali. Ali não vai ser somente as paredes, os materiais, os objetos de ouro, não. Ali vocês vão sentir, ali vocês vão presenciar a minha glória naquele lugar. Algo que vocês não conseguiram ver no templo que
Salomão construiu, vocês vão conseguir ver agora, porque eu vou derramar uma glória tão grande neste lugar após a construção, que vocês vão ficar impactados, vocês vão ficar admirados, louvado seja Deus. E é assim com as nossas vidas, irmão Dorte. Quando nós nos dispomos a fazer aquilo que o Senhor nos direciona, nós vivemos tempos diferenciados com o Senhor Jesus, mas quando nós resolvemos obedecer ao Senhor Jesus, ainda que a nossa vida ela esteja em verdadeira turbulência, ainda que nós estejamos vivendo momentos de escombros, como estava ali Jerusalém, quando o Senhor Jesus ele resolve restaurar a vida de alguém, a vida daquele que confia no Senhor, algo diferente acontece. Alguém olhava e dizia, pregava, mas não prega mais, cantava, mas não canta mais, louvava, mas não louva mais, evangelizava, mas não evangeliza mais. Mas o Senhor dos Exércitos tem poder para fazer reviver, aleluia, o teu ministério. O Senhor dos Exércitos tem poder para fazer reviver a tua chamada, e através dessa chamada fazer algo diferente na vida de alguém. O Senhor tem condições e tem poder para derramar uma glória sobrenatural sobre a sua vida, louvado seja Deus. Se você tão somente der ouvidos à voz do Senhor Jesus, a glória da segunda casa que o Senhor quer derramar sobre a sua vida será maior do que a primeira, louvado seja Deus. Aplique o teu coração nas coisas do Senhor, aplique o teu coração nas coisas do céu, aplique o teu coração naquilo que o Senhor tem te direcionado, para que o Senhor venha manifestar a glória dele na sua vida, na sua casa, no meio da sua parentela. Você vai ver o derramamento de Deus, o poder de Deus descendo aí na sua vida, na sua casa. Alguém vai olhar e vai dizer, mas não era aquela irmãzinha que tinha parado, não era aquele irmãozinho que tinha parado, não era aquele que tinha desistido de evangelizar, agora está ganhando almas e mais almas para o Senhor Jesus. Agora ele está pregando com autoridade, com ousadia. Agora ele não está fazendo algo que não fazia antes. Deu ouvido àquilo que o Senhor Jesus disse. Aplique o teu coração na minha obra. Labasture de canta lamanai. Aplica o teu coração na minha obra, que grandes coisas vou fazer eu na tua vida. Louvado seja Deus. Aplica o teu coração na minha obra, que irei revelar o que tenho para ti. Os tesouros escondidos que tenho, irei revelar para ti. Aplica o teu coração na minha obra. Louvado seja Deus. Que nós possamos aplicar o nosso coração na obra do Senhor Jesus, a fazer aquilo que o Senhor Jesus tem nos direcionado. Ainda que alguém olhe para nós e diga que nós não somos capazes, que nós não temos condições, o Senhor Jesus é quem vai dar toda a estrutura. O Senhor Jesus é quem vai dar todo o condicionamento. O Senhor Jesus é quem vai fazer a obra prosperar. Louvado seja Deus. Porque eles conseguiram reerguer aquele lugar. Eles conseguiram ali fazer algo diferenciado. Era só os escombros. Mas quando Jesus pôs a mão, quando Deus pôs a mão, melhor dizendo, algo diferente aconteceu. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que o Senhor Jesus continue nos dando da sua graça e que nós possamos cada dia mais sermos vasos nas mãos do Senhor, direcionados por Ele. Louvado seja Deus. Aqui eu já agradeço, irmão Dorte, essa oportunidade, também a irmã Carla. Deus abençoe. Um cheiro para a Crislane e a paz do Senhor para os meus amados irmãos que estão aí conectados no grupo. E nesse programa, Momento com Deus, que o irmão Dorte está aí à frente. Amém? Ficando na paz. Deus abençoe.